Bom, então vamos aqui para a nossa lição número 5, continuando aí no livro de Atos dos Apóstolos. Na lição anterior, nós vimos que houve um grande milagre na porta chamada Formosa. Depois que aconteceu esse milagre, o que ocorreu após isso? Pedro, João e o ex-coxo agora entram no templo. E isso causou um alvoroço muito grande, porque aquele homem ele era muito conhecido naquela região. Aquele homem ele já tinha mais de 40 anos de idade. Então, aquele homem já tinha muito tempo, com certeza, ali naquela porta. Então, ele era conhecido de muitas pessoas. E como o milagre foi tão extraordinário, muita gente correu para o templo, causou aglomeração, enfim, causou um tumulto, na verdade, por conta do milagre. Então, o que acontece? Pedro ele aproveita a oportunidade, né, com várias pessoas, e ele faz aí o seu discurso, ele prega a palavra, tá? Ele ensina eles. No versículo 19 do capítulo 3 tem uma coisa interessante que ele fala no discurso dele: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro aproveitou a oportunidade, encheu de gente, e ele pregou a mensagem de salvação para eles, ok? No entanto, com o alvoroço veio quem? Os principais sacerdotes, os principais líderes e o guarda do templo, para que eles verificassem a situação. Então eles prenderam Pedro e João. Eles levaram eles perante o sinédrio, prenderam eles, e segundo o que a gente vê na leitura, basicamente tinha duas acusações, tinha duas motivações principais aí para que eles pudessem prendê-los. A primeira motivação é que eles estavam perturbando a ordem, ou seja, o milagre aconteceu quando eles iam para a hora nona, então era a hora de oração, né? Então aquele horário ali praticamente ele foi interrompido, porém Pedro aproveitou a oportunidade para pregar a palavra. E os principais eles se valeram disso. Eles nem olharam porque que ali ocorreu um milagre, uma coisa extraordinária. Eles estavam mais preocupados com o rito, estavam mais preocupados com a rotina, estavam mais preocupados em cumprir ali, cumprir o papel para que fosse cumprido o protocolo, né? Eles nem deram atenção para isso, para que desse mais ênfase, mais atenção para o que tinha realmente ocorrido. E a segunda motivação é essa, que os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. E quando os apóstolos eles começam a testemunhar, logo que Jesus ele ascende aos céus, ele é o assunto, né? Como nós vimos lá no Monte das Oliveiras, depois que a igreja também é revestida de poder com o acontecimento do Pentecostes, eles saem testemunhando de Jesus, que nele está a ressurreição. E esses camaradinhos aqui, ó, os saduceus, eles não acreditavam. Então, eles ficavam com ódio, irritados. Pedro diz, aliás, Lucas, que é o escritor, ele fala que eles estavam se doendo muito por causa disso. Vocês estavam com raiva, com ódio, porque os apóstolos pregavam em nome de Jesus. Então, na verdade, eles se aproveitaram dessa oportunidade para que pudessem pegar os apóstolos em alguma coisa. Então, principalmente, os líderes foram quem se opôs à igreja. Principalmente no início, a primeira oposição foi da igreja, tá? Dos próprios, não a igreja que se iniciou, a igreja de Cristo, os apóstolos, mas do sistema religioso que existia na época, né? Os judeus, saduceus, eles foi quem ofereceram à igreja verdadeira de Cristo
a primeira oposição, tá? Veio dos próprios líderes. Agora tem um detalhe que, ó, no verso 3, o que que diz? No capítulo 3. Capítulo 4, na verdade, verso 3. E lançaram mão deles, ou seja, os prenderam, e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Veja só, quando foi que ocorreu o milagre? Mais ou menos às 3 da tarde, na hora da oração. Quando foi que foram prender Pedro e João? Já era tarde, ou seja, já estava em torno de 6 horas da tarde. Então Pedro, ele teve bastante tempo, não é isso? De mais ou menos 3 e pouco até quase anoitecer, ele teve esse tempo todinho para ele pregar a palavra. Então ele teve aí sim esse tempo aí bem interessante para que ele pudesse pregar a palavra, ok? Então os principais líderes se opuseram, tá? Mas no versículo 4, Lucas ele escreve uma coisa importante que consola nossos corações, que muitos creram, tá? Muitos creram, chegando um acréscimo naquele dia dos que creram, quase 5.000 pessoas. Note que em Atos 2, no discurso de Pedro, quase 3.000 almas foram batizadas. Aqui já quase 5.000 creram através desse milagre que foi realizado. Então, note que a igreja está crescendo aí. Amém? Então vamos aqui. Quando eles pegam Pedro e João e levam para o Sinédrio, a gente tem algumas informações aqui. Como era o Sinédrio? O Sinédrio era composto de sacerdotes, era composto de anciãos e era composto de doutores da lei. Tá aqui a divisão. Doutores da lei eram 22, tá? Sacerdotes 24, anciãos 24, totalizando 70 pessoas, tá? Só pessoas realmente aqui do alto escalão religioso, tá? Doutores da lei, sacerdotes e anciãos, totalizando 70. Há uma possibilidade de ter mais um aqui, tá, pessoal? Sabe quem? Moisés, tá? Possibilidade de ter mais um aqui, de ser Moisés, apesar de não estar presente, mas de ter deles terem a consideração de ter 70 mais um, sendo o Moisés, ok? Então veja só, o Sinédrio é como se fosse o local de julgamento dessas coisas. Se você olhar no capítulo 13 de Deuteronômio, você vai ver que tem algumas instruções ali de como eles deveriam agir. Se surgisse alguém com prodígio, alguém com milagre, eles deveriam inquirir essa pessoa, deveriam perguntar para ver se não era um falso adivinho, um sonhador qualquer, ok? Então era uma espécie de tribunal religioso. Eles decidiam essas coisas. Então Pedro e João são levados para lá. O tribunal ele se sentava em forma de um semicírculo, não um círculo completo, mas um semicírculo, como se fosse uma meia lua, e a pessoa ficava ali no meio. Então imagina-se que Pedro e João ficaram ali no meio deles, tá? E foram interrogados. E quando eles foram levados para lá, foram interrogados. E olha a pergunta. Qual foi a pergunta? Com que poder ou em nome de quem fazes isto? E a resposta, irmãos, está aqui, ó, versículo 10 até o versículo 14. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Em nome desse é que este está são curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ok? Então veja só, Pedro respondeu para eles: olha, tem aquele Jesus que vocês crucificaram, pois é em nome desse que esse está aqui curado diante de vocês. É em nome desse. A autoridade do nome de Jesus é que está fazendo isso, a autoridade dele. Note bem então, o Sinédrio, irmãos, nós vimos na leitura seguinte que eles perceberam e eles estavam cientes. Na consciência deles, eles sabiam que um milagre ali tinha acontecido. Eles sabiam disso, está escrito que eles sabiam que tinha acontecido um milagre. Outra coisa que eles disseram: olha, isso é notório a todos os habitantes de Jerusalém. Sabiam também que todas as pessoas estavam sabendo ali daquele milagre. O coxo, o ex-coxo, estava com eles ali presente. Então eles não podiam negar aquilo de jeito nenhum. Então, assim, movidos de inveja, movidos de ira, movidos de tudo quanto é sentimento ruim, de soberba. Imagine eles sendo os religiosos, os sacerdotes, eles que eram a referência religiosa, e agora surge alguém indouto, surge alguém incauto, iletrado, e Deus opera um milagre extraordinário através dessas pessoas simples. Eu tenho certeza, esse condoeiro de inveja, de ciúme, que Deus estava usando aquelas pessoas e não eles, cheio de aparência, cheio de coisas exteriores, e aquelas pessoas simples e letradas é que estavam sendo usadas. Eles, essa inveja deles, esse sentimento mal, cegou tanto eles que eles não agiram de forma como homem de Deus. Viram o milagre, reconheceram que era um milagre, não podiam negar, mas mesmo assim os seus corações não foram quebrantados, não se humilharam, não reconheceram. Ao contrário, armaram cilada, fizeram, como se diz, se reuniram, fizeram acordo, fizeram artimanha, fizeram astúcia, agiram com astúcia, com má consciência, para impedir aquilo que estava acontecendo, né? Então eles reconheceram que era um milagre, reconheceram que não podiam negar, sabiam que todo mundo já estava sabendo, estavam vendo a pessoa que tinha sido curada. Mas sabe o que eles fizeram? Aqui a decisão do Sinédrio, que absolutamente não fale e nem ensine a quem quer que seja em nome de Jesus. Uma decisão, irmãos, puramente carnal, puramente cega, sem inspiração alguma, movida apenas por interesses próprios, porque tinham seus cargos, as suas posições, e não deram espaço para que o Espírito de Deus pudesse mover os seus corações, para que eles agissem da forma que um homem de Deus agiria. Mas preste bem atenção, a ordem deles era essa, que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas a resposta de Pedro nós conhecemos, né? A resposta de Pedro: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ora, Pedro, cheio de ousadia, cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio da unção, Pedro ia agora: não, tá bom, a gente não vai mais ensinar nesse nome, isso é fora de cogitação, fora de pensamento. Pedro diz: jamais deixaremos de falar aquilo que temos visto e ouvido, porque é mais justo ouvir a Deus primeiro do que a vocês. Foi essa
a resposta de Pedro. Então eles foram deixados, né? Liberaram eles, soltaram eles, e quando eles saíram, eles procuraram os irmãos e eles se reuniram, tá? Em oração. Veja aí a sede que eles tinham, tá? Quando eles se reúnem em oração, acontece um sinal tremendo, porque eles orando, olha o que aconteceu. O lugar começou a tremer, tremeu o lugar, a terra estremeceu. Imagine só o poder da oração dos homens de Deus, de uma igreja fiel, que o chão, a terra, o lugar que eles estavam chegou a tremer de tanto, imagine, de tanto poder que estava sendo liberado ali, que a terra tremeu. Imagine um momento desse glorioso, em que a própria terra treme com o poder ali que foi liberado, ok? Então, essa igreja poderosa, essa igreja viva, essa igreja abundante, rica, gloriosa, ela tem algumas características, tá? Que está baseada na comunhão. Olha só, tinha uma consequência tudo isso. Eles viviam em um só propósito, em uma comunhão. Então, algumas características, não são todas. Eles tinham unidade, irmãos. Olha só, unidade, vem de um. Eles tinham o mesmo coração e eles tinham uma só alma. Ou seja, tinham unidade de pensamento, de propósito, ok? De plano, de propósito, de sonho, de atitude, enfim, unidade em tudo. Outra coisa, eles sabiam que haviam sido comprados por preço de sangue, tinham convicção, eles sabiam do preço que foi pago para que eles fossem resgatados. Essa união, ela possibilitava testemunhar com grande poder. Note que no verso 33 aí do capítulo 4, diz que os apóstolos, eles davam testemunho com grande, não fala com poder, davam testemunho com grande poder acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E havia nessa igreja, além da união, além da unidade, havia abundante graça. O que é isso? Abundante graça. Eles viviam, eles não eram, irmãos, presos às coisas materiais, não eram presos às suas posições, não eram presos a essas coisas ruins, ao egoísmo, ao altivez de espírito, não. Eles se desprendiam das coisas materiais, sabiam que essas coisas iam passar, se desprendiam do egoísmo, de todos esses sentimentos ruins. Esse é o caminho para uma igreja 100% avivada. Se desprender dessas coisas e ter unidade, união, comunhão, para que Deus possa agir. Amém? Então vamos ficar por aqui na lição de número 5.